Oi, meu chuchu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje a gente vai falar sobre uma serial killer chamada Aileen Wuornos. Aileen nasceu em Rochester, no Michigan, em 29 de fevereiro de 1956. A sua mãe, Diane Wuornos, com 14 anos, se casou com Leo Dale Pittman, de 16 anos. Eles se casaram em 3 de junho de 1954 e já casados, então, eles têm um filho em março de 1955. E aí, depois de 2 anos, a mãe de Aileen fica grávida novamente, dessa vez grávida de Aileen. 2 meses depois que a Aileen nasceu, a mãe dela entrou com um divórcio. E assim, a Aileen nunca teve a oportunidade de conhecer o pai dela, porque ele estava preso. E de acordo com as pesquisas, ele teria sido preso condenado por estupro e tentativa de assassinato de uma menina de 7 anos. Então era sempre assim com o pai da Aileen, né? Ele sempre estava entrando e saindo da cadeia ou instituições mentais, na maioria das vezes condenado por violência sexual contra crianças. E a Aileen realmente nunca nem pôde conhecer ele, porque em 1969 ele cometeu suicídio. Ele teria se enforcado na cadeia. Ok, mas voltando para 1960, quando a Aileen já tinha quase 4 anos, a mãe dela teria levado ela e seu irmão mais velho para casa dos avós e falou: ó, vocês vão passar um tempinho aqui, tá? Vocês vão ficar com seus avós só um pouquinho. E ela meteu o pé, nunca mais voltou. Então, alguns meses depois, os avós perceberam que tá, ok, essa moça não vai voltar, né? Então, eles decidiram adotar os netos legalmente. Seguinte, já com seus 11 anos, a Aileen estava engajando em atividades sexuais em troca de comida e dinheiro. Ela fazia isso até mesmo na escola com outras crianças. Infelizmente, a vida que a Aileen teve com seus avós e seu irmão não foi boa, tá? Foi péssima, na verdade. A Aileen contou que ela e o seu irmão mantinham relações sexuais dentro da casa. Ela também conta que o seu avô era abusivo e alcoólatra, abusava dela, batia nela, chegando ao ponto de convidar amigos para participar desse abuso. Infelizmente, então, aos 14 anos, a Aileen acaba engravidando de um dos amigos do avô. Então ela vai para esse lugar que é basicamente uma casa para mães solteiras e ela dá à luz lá, né? E aí depois disso ela volta para casa dos avós. No mesmo tempo que isso aconteceu, a avó dela morre de uma falha no fígado. E a Aileen acaba largando a escola por volta dos seus 15 anos e o seu avô decide expulsar ela e o irmão de casa. Seguinte, ela e o irmão, eles seguem caminhos bem diferentes. A Aileen decide viver numa área tipo de florestas que tinha ali por perto. Ela vive ali por um tempo e o irmão dela vai para outro lugar. Enquanto ela ficou vivendo, né, nessa área, é aí que ela decide então trabalhar como garota de programa durante a noite. Então, acelerando um pouco a história, agora em maio de 1974, Aileen, com seus 18 anos, é presa no Colorado. Ela é presa por estar dirigindo alcoolizada e também por estar atirando com uma pistola. Ok, se passa isso e em 1976 ela viaja do Colorado para Flórida pedindo carona. Já na Califórnia, então, ela conhece Louis, de 69 anos. Louis era presidente de um clube de iate. Ai, que raiva. Tá. Louis era presidente de um clube de iate e não demorou muito tempo até que os dois se casaram. Seguinte, a Aileen, ela tinha muita raiva internalizada, então ela ia pra bar pra puxar briga, pra brigar mesmo. E ela se envolvia muito nessas brigas. Muitas vezes a Aileen acabava sendo presa nessas brigas, e nessa época também ela teria atacado seu marido e ele acabou pedindo uma medida protetiva contra ela. Isso nas primeiras semanas do casamento. Então, com tudo isso acontecendo, a Aileen decide voltar pra Michigan. E foi em julho de 1976 que a Aileen foi acusada por agressão e perturbação da paz depois de jogar uma bola de sinuca na cabeça de um garçom. A Aileen gostava de passar o seu tempo em bares locais, eles ficavam abertos até mais tarde, também era um lugar bom para conhecer pessoas, né? No mesmo ano, então em 1976, seu irmão acaba morrendo de câncer e ele deixa $10.000 para Aileen. Esse dinheiro não durou muito, tá, nas mãos dela. Ela disse que usou o dinheiro para pagar uma multa e também para comprar um carro. O dinheiro não durou nem 2 meses com ela. E também ela acabou se envolvendo num acidente de carro. Ok, então em maio de 1981
então ela decide voltar pra Flórida. E quando ela tava por lá, então ela decide roubar uma loja de conveniência. Ela consegue $35 e 2 maços de cigarro. Enfim, ela acaba sendo presa, até mesmo nas entrevistas que ela deu, ela disse que era bem descuidada, que ela não se importava muito em ser sorrateira, sabe? Ela não se importava em ser pega. Ela não levava muito a sério o que ela tava fazendo, tipo isso. Então, como ela é pega roubando essa loja, ela é presa e fica 1 ano na cadeia. E apenas alguns dias depois de sair da cadeia, ela é pega novamente tentando passar cheques falsos no banco de Key West. E daquele dia em diante, ela tava sempre se metendo em problema com a justiça. Por exemplo, roubos, obstrução da justiça, resistir à prisão, posse de arma ilegal, por aí vai. Então, em janeiro de 1986, Aileen conhece uma mulher chamada Tyra Moore num bar gay em Daytona Beach. Elas ficaram juntas, a Aileen disse que elas tiveram uma conexão instantânea e ela teria então se apaixonado pela Tyra. O relacionamento delas anda bem rápido, tá? Elas já se mudam, já começam a morar juntas assim, bem rapidinho. A Tyra trabalhava como uma empregada num hotel e a Aileen trabalhava como garota de programa à noite. Era esse o suporte financeiro que as duas tinham. A Aileen acabou meio que cuidando da Tyra. Aparentemente, a Aileen tinha muito carinho por essa mulher. Então não durou muito tempo até que a Aileen fosse acusada novamente de roubo, porém, dessa vez ela não estava sozinha e a Tyra foi testemunha de defesa de Aileen. E isso começou a acontecer frequentemente, então frequentemente a Tyra ajudava a Aileen a sair dessas situações. Enfim, isso ajudou muito a Aileen. No início da vida criminosa da Aileen, ela não cometia assassinatos, realmente. No início era só roubos, essas brigas que ela se metia, só isso. Porém, contudo, entretanto, isso não durou muito tempo. A Aileen, em 1989, num período de 12 meses, teria matado 7 homens. Seguinte, agora eu vou falar sobre as vítimas, eu vou falar a idade, eu vou falar o que aconteceu, porém eu não vou citar nomes, tá? Por respeito mesmo. E caso vocês tenham interesse em saber os nomes e afins, é só pesquisar no Google que tem, tá bom? A Aileen matou homens que aceitaram os serviços dela, então ela sempre matava homens que estavam dando carona pra ela, ok? A primeira vítima de Aileen foi um homem de 51 anos, ele era dono de uma loja de eletrônicos em Clearwater, Flórida. A Aileen conta que matou ele no final de novembro, porém o corpo dele não foi achado até 13 de dezembro. A vítima foi achada na mata, aparentemente foi baleada várias vezes, e durante o exame do legista foram encontradas 2 balas no pulmão esquerdo, que seria a causa da morte dele. A Aileen disse que teria matado esse homem em legítima defesa. Esse homem realmente era um estuprador condenado. Ela explica que ele teria pagado pelos serviços e num dado momento, ele começou a ficar muito agressivo e tentou estuprar ela. E teria sido nesse momento que ela agiu e matou ele. Próxima vítima, dia 1º de junho de 1990, um homem de 47 anos. O corpo foi encontrado perto da Rota 19 em Citrus County, Flórida. Ele foi baleado 6 vezes. Não tem muita informação sobre essa vítima, porém, o que se sabe é que quando a polícia encontrou o corpo, eles meio que linkaram as 2 mortes, né? Eram bem parecidas, então eles ficaram meio, pode ser que tenha uma correlação aí. E não demorou muito também pra eles acharem o corpo de outro homem, um homem de 40 anos. A Aileen atirou nesse homem 9 vezes. Ele foi encontrado em Pasco County, na Flórida. Algumas testemunhas afirmam ter visto a Aileen dirigindo o carro desse homem, então a polícia começa a ficar de olho, né? Ela vira uma suspeita. E eles acabam buscando, então, dados dela, né? E acham aquele monte de caquinha que ela já tinha feito. A Tyra e a Aileen estavam sempre se mudando dentro da Flórida, vivendo em hotéis. Então, lembra que eu mencionei que a Aileen estava dirigindo o carro dessa última vítima, né? Ela acha uma arma no porta-luvas. E ela toma uma decisão que não ajudou ela. Ela leva a arma até uma loja de penhores e penhora a arma. Isso não ajuda ela porque a arma estava registrada no nome do homem que ela matou. Ok, a próxima vítima é um homem de 65 anos. O que se sabe é que ele era um homem bem religioso. O seu corpo foi encontrado em Orange Springs, Flórida. Depois que ela matou esse homem, ela teria pegado o carro dela. Mais testemunhas viram ela e a Tyra abandonando o carro. Então a polícia vai até o carro e eles conseguem achar uma marca de mão na porta. E isso leva eles até a Aileen. Outra vítima foi um homem de 50 anos. O seu sumiço foi relatado em julho de 1990 e o seu corpo foi encontrado em agosto. Ele foi baleado 2 vezes.
Outra vítima de Aileen foi um major das Forças Aéreas aposentado. Ele investigava casos de abuso infantil e já tinha sido chefe da polícia. Seu corpo foi encontrado em setembro de 1990. Ele foi baleado 6 vezes. A última vítima de Aileen foi um caminhoneiro de 62 anos. O seu corpo nu foi encontrado em uma estrada remota em Dixie County. Ele foi baleado 4 vezes. Quando Aileen e Tyra estão se livrando de um carro de uma das vítimas, elas acabam se envolvendo num pequeno acidente, e isso faz com que algumas pessoas se aproximem, né, pra ver se elas precisam de ajuda, se tá tudo bem. E a Aileen meio que dá uma surtada e fala assim, não, tá tudo bem, e vaza, tipo, sai correndo. As duas fogem do lugar a pé. As pessoas que estavam lá ficaram meio sem entender, e aí eles ligaram pra polícia, porque é um comportamento totalmente suspeito, né? Quando eles chamaram a polícia, eles deram uma breve descrição de como seriam as pessoas, e a polícia já falou, é a galera que a gente tá procurando. Então eles foram até o carro, eles fazem uma campanha midiática gigantesca para achar essas moçoilas. Eles começaram a achar um monte de pertences de vítimas em lojas de penhor, e com isso eles conseguiram várias impressões digitais que novamente levaram até Aileen. Em 19 de janeiro de 1991, Aileen vai até um bar de motoqueiros chamado The Last Resort. A polícia consegue prender então Aileen com um mandato lá, porém ela tá sozinha, eles querem achar a Tyra. E eles encontram ela no dia seguinte na Pensilvânia. Aileen conta que as duas então teriam brigado e a Tyra decidiu voltar para casa, e por isso que ela estava na Pensilvânia. Aileen também conta que o motivo da Tyra ter voltado para casa foi porque ela confessou ter matado pessoas. Eu particularmente acho que a Tyra já sabia, porém, né, quem sou eu? Mas ok, então para condenar a Aileen, né, para haver um julgamento de fato, eles precisavam de uma confissão. Então o que eles fazem? Eles chamam a Tyra e falam assim, você não tem interesse em fazer a Aileen confessar em troca de imunidade? E ela aceita. Ok, então telefones são grampeados e aí a Tyra começa a fazer ligação atrás de ligação para fazer a Aileen confessar. Então em 16 de janeiro, 3 dias depois, a Aileen finalmente confessa seus crimes. E aí a história cai na mídia, todo mundo fica maluco, porque é uma mulher e ela é serial killer e é lésbica. Então a Aileen ela se torna um monstro aos olhos da sociedade. Inclusive um filme muito famoso que conta a história de Aileen é chamado O Monstro Monster. E gente, ela foi entrevistada várias vezes, tá? Tem bastante entrevista da Aileen. Caso vocês tenham interesse, tem aí no YouTube, é só procurar. Bacana. De qualquer forma, ela tá na prisão esperando pelos seus julgamentos. E depois de um ano, ela passa por vários julgamentos. Cada julgamento de acordo com o número de vítimas. Os julgamentos duraram de janeiro de 1992 até novembro de 1992. Aileen Wuornos foi condenada a 6 penas de morte. Eles até conseguiram fazer a Tyra aparecer no tribunal para testemunhar contra a Aileen. Isso deixou a Aileen bem triste. Durante as épocas de entrevista e quando eles iam avaliar a Aileen, ela contava histórias bem distorcidas sobre o que tinha acontecido. Inclusive, nessas entrevistas mesmo que tem no YouTube, se vocês forem ver, as histórias nunca batem. Sempre tem alguma coisa nova, sempre some alguma informação, não é constante. A Aileen fica esperando a sua execução até que em 2001 ela entra com uma petição e ela disse, e eu vou falar exatamente o que ela disse: eu matei aqueles homens e roubei a sangue frio, e eu faria de novo. Não tem chance de me deixarem viva, porque eu mataria de novo. Tenho ódio correndo nas minhas veias. Não aguento mais ouvir essa merda de ela é louca. Já fui avaliada várias vezes, sou competente e sana, e estou tentando falar a verdade. Odeio a vida humana e eu matarei de novo. Então basicamente aí ela tava falando, gente, por favor me matem, tá? Eu sou uma pessoa horrível. É basicamente isso que ela pediu. A Aileen foi executada em 9 de outubro de 2002. Ela recusou a sua última refeição e ao invés disso pediu um copo de café. Gente, eu não lembro ao certo quais foram as últimas palavras dela. Eu não sei por que eu esqueci de colocar aqui no roteiro, mas foi algo como, eu vou voltar como no dia da independência, o filme, com as naves e tudo, e com Jesus, e tipo, no final ela falou, eu vou voltar como igual Exterminador do Futuro, sabe? Gente, tem um monte de coisa sobre a Aileen, tá? Tem as entrevistas, tem artigo, tem filme, tem série, tem livro, tem um monte de coisa sobre a Aileen. Foi uma sensação mesmo. Inclusive, chegaram a chamar a Aileen de primeira mulher serial killer, que não é verdade. De tão marcante que foi a história dela. Enfim, gente, essa foi a história da Aileen Wuornos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam, dá um like se vocês gostaram e até o próximo vídeo. Tchau!